Olá, eu sou o Lucas. Eu vou apresentar um pouco sobre os resultados preliminares do meu projeto de pesquisa junto ao professor Dr. Moacir Antonelli Ponte. O tema do nosso projeto é um pipeline de aprendizado robusto a ruído de classe. Aqui temos a agenda, né, dos temas que serão discutidos. E eu vou começar agora com uma introdução e motivação, né? Nos últimos anos, muito tem se discutido sobre Data-Centric AI, que é sobre dar foco, né, à limpeza de dados e a ter uma melhor qualidade dos dados que se treinam modelos, ao invés de focar somente em aumentar a complexidade dos modelos de aprendizado de máquina, né? E dentro desse cenário, né, um dos parâmetros de qualidade, que são os mais importantes, é justamente a qualidade dos rótulos de um dataset, né? Porque se nós treinamos um modelo com rótulos errados ou rótulos ruidosos, a gente vai obter predições ruins, né? E aí, dentro desse cenário, surge o objetivo do nosso projeto, que é implementar um pipeline de treinamento de modelos de aprendizado de máquina que seja robusto ao ruído de rótulo. Então, como será esse pipeline? Hoje nós temos três passos principais. O primeiro seria a redução, né? Então, nós vamos realizar uma etapa de subamostragem de casos fáceis para o modelo. Isso aqui é principalmente importante quando nós temos um grande desbalanceamento. Temos a etapa de limpeza, onde nós vamos remover os casos ruidosos. Temos a etapa de otimização, onde a gente vai realizar uma otimização dos hiperparâmetros para obter um modelo com melhor performance e melhor ajuste naquele conjunto de dados. Na etapa de detecção de ruído, né, a gente vai utilizar duas técnicas principais, e uma delas é baseada na análise da dinâmica de treinamento do modelo, e outra é baseada na análise do espaço de características. O primeiro método, que é o método de cartografia, ele é baseado na análise de como o modelo responde a cada uma das observações do conjunto de dados durante as épocas de treinamento, né? Então, ao final do treinamento, a gente consegue calcular algumas métricas, que são a confiança, a variabilidade e a corretude, né, de cada uma das instâncias do dataset, e a gente consegue plotar isso de forma a separar as instâncias em várias regiões, né? E essas regiões, elas dizem para a gente quão fácil ou quão difícil é para o modelo aprender aqueles casos, né? E aí a gente pode admitir que com casos muito difíceis que o modelo realmente não consegue aprender, tem uma grande probabilidade de serem ruidosos, né? E temos também o método SimiFit, que ele não depende do treinamento de modelo, mas sim da análise da vizinhança, né, de cada uma das instâncias. E basicamente tem duas opções de métodos, que um é baseado em votação e outro em ranking, em que a ideia é basicamente determinar quão provável é que aquela instância seja ruidosa baseado na vizinhança dela e nos rótulos da vizinhança. E agora eu vou começar falando sobre os experimentos que nós fizemos, né? Nós levantamos três datasets, né? Os três são de classificação binária, com features numéricas e categóricas, e nós adicionamos ruído de classe artificial proporcional à distribuição de classe de cada um deles. Nós adicionamos ruído em três proporções, né? 10%, 20% e 30%, para simular desde casos mais fáceis até casos mais extremos. Depois tem a etapa de calibração de detecção de ruído, né? Em que a gente levantou todos os métodos de detecção de ruído e também fizemos algumas combinações, né, entre eles. A ideia aqui é justamente potencializar os pontos fortes de cada tipo, né, de método de detecção de ruído, e com cada um deles a gente aplicou essa detecção em um conjunto de validação para construir um ranking, né, dos melhores métodos, e com os top melhores métodos a gente utilizou eles no nosso pipeline para os experimentos, né? Então, nessa etapa a gente viu que os melhores métodos eram realmente os que combinavam o método de cartografia com o método SemiFit. E aí eu vou comentar um pouco sobre o protocolo experimental, né, sobre toda a sequência de passos que a gente adotou. Então, primeiro a gente carrega os dados, né?
10, 20 ou 30% de ruído artificial. Depois a gente calcula as métricas baseline, então, o dataset como está, a gente calcula as métricas de classificação, tanto no dataset de validação, que possui ruído também, quanto no dataset de teste, que não tem ruído adicionado, né? Ele serve para simular um cenário produtivo. Depois a gente realiza a amostragem de casos fáceis com a técnica do cartógrafo, né? Com o resultado disso, a gente detecta e remove as observações ruidosas. Depois disso, a gente otimiza os hiperparâmetros da modelagem, né? E depois a gente define um limiar de classificação, otimizando, né, maximizando o F1 score, e a gente avalia esse modelo resultante para comparar com o baseline e ver qual foi o impacto da aplicação do nosso pipeline. E aqui eu trago alguns resultados preliminares, né? A gente testou em todos os datasets e o dataset que obteve as melhores métricas foi o Bank Fraud, né? Aqui eu trouxe resultados para 10% de ruído. Então a gente percebe que o método com combinação de SimFit com cartografia obtém as melhores métricas de precisão em F1 Score e PRLC, né? Em relação ao modelo baseline. E o modelo baseline, ele tem, apesar de ter um recall alto, a gente percebe que possui uma pressão extremamente baixa, né? Então, basicamente, ele está detectando todos os casos como fraude, né? Então, no cenário que a gente deseja. E aí, as conclusões que a gente tira, né, dos experimentos até então, são duas principais, né? Então, a gente viu que os métodos de detecção de ruído combinados, eles apresentam uma melhor performance, por mais que eles não consigam detectar todos os casos ruidosos, eles têm uma precisão bastante alta na detecção, então isso tem ajudado bastante no treinamento dos modelos. E esses resultados experimentais do pipeline como um todo mostram que essa técnica tem um potencial para ter impacto, né, em datasets reais de classificação binária. Como próximos passos, né, eu coloquei aqui 4 itens, né. Primeiramente, uma calibração mais efetiva dos métodos semifit, né. Então, o método SemiFit ele tem bastante parâmetros e seria interessante a gente otimizá-los, né, maximizando a métrica de detecção de ruído em um conjunto de validação. A adição também de um cenário de 5% de ruído artificial é bastante interessante, dado que é uma proporção talvez mais adequada ao que se vê na indústria, né? A gente vai focar agora mais em conjuntos balanceados, que a gente vê onde o nosso pipeline tem maior efetividade realmente, e a gente pretende também fazer experimentos em conjunto de dados reais, né, que a gente tem da nossa área de prevenção à fraude no Mercado Livre, e incluir isso também como resultado do projeto. Então, eu acho que é isso, né? Eu agradeço muito a atenção de todos e até uma próxima.